Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes e anotar os nomes da sua lista de vibração. Então, se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega um copo, uma garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua atenção, para você facilitar o trabalho da equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. E caso você não saiba o nome completo, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre o conselho fraterno, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, dessa noite de terça-feira, dia 16 de julho. Muito bom ter vocês aqui novamente para a gente continuar abençoando a nossa semana, abençoando a nossa vida e também abençoando a vida de muitas pessoas queridas e não tão queridas assim. Então peço para que você, que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, escreva mais ou menos assim aqui nos comentários. Eu dedico o Evangelho no Lar dessa noite a todas as pessoas, a todos os meus desafetos dessa e de outras vidas. Coloque aí no bate-papo, nos comentários, que você dedica o Evangelho no Lar dessa noite a todos os seus desafetos dessa e de outras vidas. Coloque isso e dessa forma nós estaremos sempre colocando em prática o que o Cristo pede para a gente há mais de 2000 anos, que é combater o mal com o bem. E o mal a gente começa combatendo com o mal que nós criamos em algum outro momento da nossa jornada. Muito mais preocupado do que o mal que os outros estão fazendo, concentre-se no mal que você pode evitar de continuar fazendo. Faz sentido para você? De você voltar o seu olhar para si, né? De que eu vou me preocupar muito mais de evitar que eu pratique mal do que estar me preocupando com o mal que os outros fazem. Cada um cuida de si. A sua maior preocupação, a sua maior vigilância tem que ser de você não ser o causador desse mal. O que é dito pra gente? Que no mundo vai existir muitas brigas, muitas contendas, mas ai de você ser o causador dessa violência, dessa briga, dessa contenda. Então, né, que seja você não seja o causador do escândalo, mas no mundo há de ter escândalo. E é basicamente isso. Cuide do seu, e quando você está dedicando o evangelho, quando você dedica uma oração para os seus desafetos, você está curando esse mal que habita em você e que um dia fez parte da tua jornada. Então, enquanto vocês vão deixando o seu like, vão compartilhando o Evangelho no Lar dessa noite, vamos falar sobre o nosso exórdio, que fala sobre no campo do verbo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, disse Paulo lá em Tito, capítulo 2, versículo 1. O que será que Paulo quis dizer com isso? Na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida.
E com a palavra, habitualmente se articulam os bens e os males que marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e de inutilidade. Muitas vezes, ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Olha o que eu falo para vocês, de que vocês já agradeceram a Deus em algum momento desse dia? Então, muitos e muitos de vocês estão aqui fazendo Evangelho no Lar e só vão lembrar de agradecer alguma coisa quando chegam aqui no Evangelho. Pelo menos vão agradecer estando aqui, né? Menos mal. Agora, quantas outras milhões ou bilhões de pessoas estão passando o dia sem, em algum momento, dentro das 24 horas, ter parado alguns segundos para agradecer a Deus? E é exatamente isso que Emmanuel fala. Muitas vezes, ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa a cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. Veja se isso não é mais pura verdade. Nós podemos ser agraciados com muitas coisas boas ao longo do nosso dia e a gente nem sequer se coloca numa posição de agradecimento. Mas começa a chover, acontece uma coisinha ruim, alguém cancela uma reunião com você, cancela um encontro que você já começa a reclamar. E é exatamente sobre isso que o Emmanuel está falando. De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates da opinião. Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para censura ao governo. Muitos dormem tranquilos quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. Veja se isso não é mais pura verdade. A gente começa a falar sobre Evangelho aqui, começa a fazer um estudo no sábado e fala sobre uma coisa edificante e... Então, quem tem alguma coisa para comentar? Aí todo mundo... Algumas pessoas ficam ali com vergonha. Eu não sei falar bonito, não sei o que falar, tenho vergonha. Mas se fosse para falar mal dos outros, a pessoa, né, já se transforma. Rapidinho a vergonha de falar, ela perde. E conteúdo não falta para poder criticar governo, para criticar prefeito, para criticar a mãe, para criticar o pai, o marido, a esposa, os filhos. Não falta conteúdo. Então consegue perceber o quanto nós estamos, né, dando o devido valor a coisas erradas? Ou nos colocamos numa posição de vergonha ou de não conhecimento para as coisas sãs, para as coisas edificantes, mas ficamos muito à vontade para falar e perdemos a vergonha quando é para criticar algo ou alguém ou para falar mal dos outros. Consegue perceber quanto nós precisamos mudar o nosso comportamento? O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Vocês concordam com isso? Veja o que Emmanuel diz. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Você consegue lembrar qual foi a última vez que você parou para conversar com alguém e essa conversa foi para te ajudar ou para você ajudar outra pessoa?
Geralmente, quando as pessoas vêm para conversar com a gente, é para falar sobre a vida dela. E quando você fala da sua, a pessoa, olha, me desculpa, mas isso não é problema meu. Eu não consigo te ajudar. Então quer dizer que é uma via de mão única? Eu estou aqui sempre disponível para te ouvir, mas quando é para me ouvir você nunca está disponível? Será que é justo uma coisa dessa? Desborda-se a maioria no espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Não ouvides, assim que de o sentimento e sentimento chegamos à ideia. De ideia a ideia, alcançamos a palavra. De frase a frase, atingimos a ação. E de ato a ato, acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Então, entenda, nesse último trecho aqui do Emmanuel, de que aquilo que você vai fazer é apenas a extensão de algo que você já vem pensando, algo que você já vem falando há muito tempo. Então, os seus atos de negação, de não ajudar, de ociosidade, é apenas a consequência de algo que você já vem pensando, de algo que você já vem falando há muito tempo. Uma boa noite para vocês que estão aqui conosco nessa noite de terça-feira. Espero que você esteja bem, espero que você esteja aproveitando essa semana para poder abençoar muitas pessoas, para poder atrair coisas boas para a sua casa, para a sua vida. Aproveite o momento que você está aqui conosco para que você abençoe muitas vidas. Então, capricha aí na sua lista de vibração, coloque o nome de muitas pessoas, coloque o nome do seu trabalho, do lugar onde você estuda, a turma que você frequenta, para que você possa abençoar. Pedir para a espiritualidade amiga abençoar, porque nós mesmos não abençoamos ninguém. Nós direcionamos e pedimos que a graça seja dada por Deus. É sempre bom a gente lembrar isso, para que isso não encha o nosso ego, de achar que você abençoou alguém. Quem abençoa é Deus. Nós só fazemos o pedido. Então, faça o pedido nessa noite de hoje, colocando o nome das pessoas na sua lista de vibração e dedicando o Evangelho no lar. Dito isso, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos e fazer uma oração para a gente poder falar sobre o conselho fraterno. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Deus, talvez pela primeira vez no dia, por tantas coisas maravilhosas que Ele tem feito no nosso caminho, tantos milagres que foram direcionados para a nossa casa, para nossos amigos, para nós mesmos. Que Deus consiga nos dar sabedoria para a gente poder enxergar essas bênçãos, esses milagres, essas dádivas no nosso dia a dia, desde as coisas menores até as coisas maiores, que a gente consiga enxergar as bênçãos de Deus, consiga enxergar as ações do nosso anjo da guarda e de tantos e tantos amigos encarnados e desencarnados, conhecidos e desconhecidos, que nos amparam diariamente. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então vamos nós falar sobre conselho fraterno, seguindo ainda a rota do irmão Jacob. Sentindo-me incapaz de reiniciar a tarefa, diz o Jacob, procurei Bezerra de Menezes para aconselhar-me. Deve ser muito bom, né? Imagina, você dizendo, olha, não estou conseguindo fazer tal coisa, vou procurar Bezerra de Menezes para me ajudar. Será ótimo quando a gente chegar nesse nível, não é? O grande orientador recebeu-me com bondade habitual e explicou gentil.
Jacob, se os nossos irmãos ignorantes, depois da morte do corpo, na maioria das vezes prosseguem algemados às ações ruinosas a que se dedicaram, continuamos por nossa vez nos serviços da espiritualização a que nos devotamos. Sentimos-nos abrasados na sede de conquistar gloriosos cumes. Pretendemos adquirir mais luz, mais alegria e vida abundante, de modo a enriquecer a estrada que trilhamos. Entretanto, o milagre de nossas antigas concepções terrenas não existe. O céu é suficientemente iluminado e jubiloso para cogitar de arrebatar-nos. A nós mesmos compete despir os véus da sombra e eliminar os espinhos do sofrimento que decorrem de nosso desacordo com a lei e conquistá-lo, começando semelhante serviço em nossa própria alma. O seu trabalho, pois, é de prosseguimento. Olha que interessante, de que, o seu trabalho é simplesmente continuar a sua jornada. Isso te tranquiliza ou te perturba? Imagina se você conversa com Bezerra de Menezes e você leva as angústias que você está sentindo para ele, ele diz: olha, minha amiga, minha irmã, meu irmão, o que falta é você continuar. Continue fazendo as coisas boas que você está fazendo. Continue sendo a ótima mãe que você é. Continue sendo o ótimo pai, o ótimo marido, a ótima esposa. Simplesmente, o seu trabalho pelos próximos anos, pelas próximas décadas, é continuar fazendo o bom trabalho que você está fazendo. Isso pode parecer pouco. Mas imagina você ter que ter energia, força e sabedoria para continuar sendo uma pessoa boa diante de tanta coisa que você vê no dia a dia. Consegue entender que não é uma coisa fácil? Consegue entender que muitas pessoas ficam pelo caminho? Não é todo mundo que prossegue sendo uma pessoa boa? E esse simples ato, esse ato que parece simples, que é de prosseguir, ele vem com muitos desafios. E nós vamos nos aprimorando durante o processo. Não significa que nós vamos continuar sendo a mesma pessoa. Significa que o simples fato de você buscar ser uma pessoa boa todo dia, você vai se tornando uma pessoa melhor a cada dia. Porque você vai aprimorando, você vai refinando os seus sentimentos. Então é como se falasse assim, olha, o seu único trabalho daqui para toda a eternidade é continuar fazendo bem. Vocês acham que o bem que você realiza hoje será o mesmo bem que você realiza daqui a 1000 anos? É claro que não. As atividades serão outras, mas na sua essência, você está prosseguindo fazendo bem. Só que você vai estar fazendo bem de outras formas diferentes. Então, quando o Bezerra de Menezes fala para o Jacob para ele prosseguir, é porque ele já começou um trabalho enquanto encarnado e deve continuar fazendo aquelas coisas boas no plano astral. Simples assim. Continuando. Organize um entendimento com os amigos de sua boa luta e retorne aos processos de auxílio. Cada setor de atividade cristã, junto de irmãos obsidiados, doentes, desorientados, ignorantes, criminosos ou infelizes, encarnados ou desencarnados, representa um ângulo de construção de seu próprio paraíso. O Espírito vale pelas expressões divinas que pode traduzir no próprio caminho, porque o Criador atende a criatura através da criatura. Faz sentido para você? De que eu te ajudo através, Deus está te ajudando através de mim e outras pessoas estão me ajudando. Então, acaba que é Deus
atuando na sua vida através da sua mãe, através do seu pai, através do seu patrão, sua patroa, de amigos, de desconhecidos, porque nós somos os enviados de Deus aqui na Terra. Então, é um ajudando o outro. E você já foi muito ajudado para chegar até aqui e vai continuar sendo ajudado por muito tempo por outras pessoas. Da mesma forma que você ajuda muitas outras pessoas do seu jeito, mas você ajuda. E é assim que nós vamos atuando. É Deus falando através de mim e é você falando, né, Deus falando através de você, você sendo a boca, os olhos, as mãos de Deus ao auxiliar uma outra pessoa. Regresse contente os seus casos de socorro. Representam eles a sua melhor oportunidade de servir ao Senhor, ajudando, libertando e iluminando os outros. Você auxiliará, melhorará e engrandecerá a si mesmo. Quando você realiza esse Evangelho no Lar, quando você faz a sua lista de vibração, quando você está fazendo o trabalho de dedicação, dedicando o Evangelho no lar para outras pessoas, você está fazendo esse trabalho de estar ajudando, libertando, iluminando os outros. Porque toda vez que você coloca um nome na lista de vibração, toda vez que você dedica o Evangelho no lar para alguém, uma equipe espiritual vai até a pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada. E ao ir até a pessoa, como as obras do André nos ensina, como as obras da Patrícia nos ensina, os espíritos nunca estão sozinhos. Então, seja ele encarnado ou desencarnado, se estiver sendo obsidiado, a pessoa vai receber o amparo e o obsessor também. E pode ser a oportunidade do obsessor pedir auxílio, de ser resgatado, como a gente tem visto nos últimos livros do André. Então, não é só uma ajuda. Nós estamos sempre ajudando no coletivo. A cada nome que você coloca, são vários espíritos que você está ajudando. Tanto aquela pessoa que está sendo obsidiada, como o próprio obsessor. Continuando. Por que ele endereçasse algumas palavras com referência ao recomeço, sugeriu-me concentrar-se atencioso para recordar todos os serviços dos últimos 10 anos, de modo a estabelecer um programa criterioso e metódico. Fim do nosso entendimento, isolei-me para a rememoração necessária. Com que imensa clareza lembrava os incidentes. Tive a ideia de que maravilhoso disco de imagens era acionado dentro da minha imaginação, projetando devagar, sobre a minha retentiva, todos os quadros vividos nos últimos decênios. Anotei quanto me era preciso para a volta do ministério que encetara, ao abraçar os princípios evangélicos na esfera carnal. Logo após, com a colaboração do irmão Andrade, providenciei um encontro com todos os cooperadores, junto dos quais meus humildes esforços doravante se desdobrariam. A reunião com os amigos foi confortadora e interessante. 3/4 das entidades presentes ligavam-se a mim através dos trabalhos de doutrinação que efetuara nos círculos terrestres, remanescentes renovados das antigas agremiações de espíritos obsessores, ainda incapazes de sintonia com os planos mais elevados, buscavam em mim proteção e arrimo, receando a influência de malfeitores cruéis que iriam tiranizá-los. Olha que interessante o que o irmão Jacob traz para a gente, de que aqueles espíritos obsessores que ele um dia auxiliou em muitos trabalhos de doutrinação e que ainda não tinham seguido um caminho de ascensão, que estavam ali ainda vagando pelo umbral, encontravam nele uma forma de se proteger, de receber um outro auxílio. Guardava comigo a responsabilidade de lhes haver descortinado os horizontes da vida superior, mas eles continuavam necessitando de o concurso de alguém
que os ajudasse na movimentação dos recursos não muito complexos de que eram detentores. Tanto quanto minha situação, reclamava companheiros para as obrigações que me cabiam desempenhar. Permanecíamos todos na disposição dos discípulos da boa vontade, que, não obstante o devotamento, as lições não conseguiam agir sozinhos. A palavra dos colaboradores expunha-lhes as esperanças no futuro, compelindo-me a refletir nos graves deveres que assumia. Aguardavam a alegria de laborar no próprio aperfeiçoamento. Disputavam forças para a melhoria de si mesmos. Traçavam planos de serviço com entusiasmo e confiante. Dirigiam-se a mim qual se lhes fora um chefe seguro. As noções de responsabilidade penetravam-me no âmago. Não registrava as confidências dos amigos, com o otimismo fácil de outro tempo. Recebia-lhes as observações e pareceres, ponderando as dificuldades que sobreviriam. Achava-me realmente confortado ante as possibilidades de absorver-me na ação edificante. Todavia, pesadas reflexões dominavam-me por dentro. Então veja que o laço afetivo criado entre ele e seus obsessores foi forte o suficiente. Eles se sentiam ligados a ele não para obsidiá-lo, mas para pedir ajuda, de que ele me ajudou uma vez e talvez ele possa me ajudar em outro momento. Então eles se conectaram com Jacob desde a época em que ele era doutrinador. Examinamos e discutimos vários casos de obsessões, perseguições e enfermidades, em cuja zona sombria deveríamos penetrar. Recordamos o imperativo de incentivar a cooperação de diversos companheiros, ameaçados pela treva, do desânimo e da discórdia, a fim de não mobilizarem a mente e os braços entre os sofredores do mundo. Mais uma vez, ele fala aqui uma coisa que já foi falado para a gente milhões de vezes, de que sempre se coloque para ajudar em alguma coisa, de fazer de fazer um passe, de fazer um trabalho ali de ajudar o centro espírita na distribuição de sopa fraterna, de café, de pão com manteiga, margarina, um pãozinho com queijo. Sempre quando você puder, você auxiliar de alguma forma, nem que seja você a pessoa da cozinha, ou a pessoa que vai ajudar a transportar, mas que você se coloque à disposição para ajudar, porque todos esses trabalhos são ótimos, porque um depende do outro. A pessoa que cozinha talvez não seja a pessoa que vai levar a comida até a praça, até o local, então vai ser outra pessoa, e assim um vai ajudando o outro e muitas pessoas serão beneficiadas. O amigo Andrade, presente à reunião, asseverou sensatamente que é tão difícil modificar as disposições de um espírito perseguidor e vingativo quanto reerguer um irmão entregue ao desalento. Nesses minutos de sadia fraternidade, recebi notícias diretas de todos os processos de socorro, nos quais tivera a alegria de funcionar nos últimos anos, e resumindo longas demonstrações verbais, concluímos que era imprescindível atacar o trabalho, semeando sempre o bem. A morte não interrompe o bom combate da luz contra as trevas. Anota isso para você. A morte não interrompe o bom combate da luz contra as trevas. Só que combate é esse, se você não está combatendo? No caso, o irmão Jacob está falando assim do combate que ele já travava enquanto encarnado. Logo, ele continuou o combate do outro lado. Agora, se você não está combatendo aqui, não espere estar combatendo do outro lado tão brevemente. Comece aqui para você dar continuidade, porque você vai estar muito bem resguardado. Se você quer ser bem resguardado quando desencarnar, comece esse trabalho aqui, porque esse resguardo, esse cuidado, essa proteção já começa aqui agora, a partir do momento que você ajuda o próximo.
intensifica-o, né? Então, a morte não interrompe o combate da luz contra as sombras, intensifica-o, aliás, dilatando o conhecimento divino em derredor do servo operoso e fiel. Operoso e fiel. Constituiríamos, pois, um conjunto de servidores do Evangelho da Redenção, interessados em estendê-lo dentro dos mais amplos dinamismos espirituais. Estaríamos sediados ali mesmo, no pequeno burgo onde Marta me aguardara, cheia de carinho e dedicação. Com os recursos intercessores de Bezerra de Menezes, todos os nossos problemas de localização e movimento de serviço foram solucionados satisfatoriamente. Então, veja como a cada capítulo, a cada conversa nossa aqui, o irmão Jacob, os espíritos no geral, confirmam, apenas confirmam tudo aquilo que a gente vem conversando, vem pedindo aqui no Evangelho, de que comece aqui e agora, comece ontem, né? Comece ontem, porque nós já perdemos muito tempo, não há mais tempo a perder. Comece o quanto antes possível, para que você já comece a criar esse hábito de manter sempre essa coisa de fazer o bem, independente de onde você esteja, se você está viajando ou não, se você está em casa ou não, você, ao criar um hábito, você vai continuar exercendo ele onde você estiver. Mas é preciso que você construa esse bom hábito. Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes que você colocou na sua lista e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando essas pessoas e pedindo para que Deus abençoe a vida delas. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e, ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, a sua garrafa, deixa aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que é a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação.
Muito bem. Vamos beber a nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Mais um capítulo aí da história do irmão Jacob e mais alguns ensinamentos junto ali com Bezerra de Menezes. Amanhã estaremos de volta com mais um Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. E lembre-se sempre de chamar seu anjo da guarda, dizer para ele que você gostaria de fazer trabalhar para a luz nessa noite, ou fazer uma terapia, um tratamento, fazer as pazes com alguém. Diga isso para o seu anjo antes de dormir e vá dormir pensando nisso. E eu espero que você tenha uma ótima experiência. Uma boa noite para todos e até amanhã.